Cláudio Caivano vai apresentar aqui também para vocês a palestra em defesa da liberdade, ele que é advogado. Obrigado. Boa noite, deixa eu levantar um pouquinho, que eu sou mais alto. Boa noite a todos. Boa noite. Quem, com exceção da Ana Paula, faz aniversário em julho? 3? Quem faz nesta semana? Então o senhor acaba de ganhar um livro meu, 8 de janeiro, CPMI, A Verdade Confiscada. Quem também fez nessa semana? Tem mais alguém? Não? Vocês que levantaram a mão aí de julho, de que semana vocês são? Então tem mais um outro livro para vocês, tá? Tinha mais um, eu só tenho 2. Olha, eu tenho começado algumas das minhas falas dizendo o seguinte: todo mundo tem uma estratégia, até tomar o primeiro murro na cara. Quem disse isso mais recentemente foi Lyoto Machida, mas essa frase pertence a Mike Tyson, um dos maiores boxers que o mundo já viu, né? Acho que perde talvez só para o Muhammad Ali. E é uma realidade, é uma verdade, porque você vem preparado para uma palestra e aí você está ao lado e fala depois de alguém que traçou exatamente a contextualização atual que você se preparou para falar, para apresentar o passado e o futuro, fazer a comparação. Mas eu vou tirar de uma outra maneira isso. Isso melhora a minha estratégia. E eu vou mostrar para vocês por que é tão importante a gente conhecer, primeiro, o nosso passado, a nossa história, e entender a nossa nação. Quando a Ana Paula, eu vou começar pelo fim, quando a Ana Paula falou de polarização e ela disse que nós estamos mais politizados, sim, ela tem razão. Mas o Brasil sempre foi polarizado. E eu posso provar. Eu tenho me tornado, pelo menos para a direita, um especialista em anistia e direitos humanos. Eu tenho me debruçado sobre esses temas. Então, só para vocês terem uma ideia, foram mais de 6 livros só sobre anistia e foram mais de 10 livros só sobre direitos humanos. Porque são pautas, como ela mostrou aqui, que foram capturadas pela esquerda, pelos chamados progressistas, se você preferir, ou então pelos democratas. E aí eu vou pincelar mais uma coisa, como a gente tem que conhecer história e também em geopolítica. Alguém já ouviu falar da Ku Klux Klan? Tá, vocês sabem de quem ela divergia? De quem ela derivava? Do Partido Democrata. Porque o Partido Democrata, se vocês não sabem, eles eram os defensores da escravidão americana. Porque os escravos estavam mais concentrados no sul da América do Norte, onde se produzia algodão, é chamado Cotton Belt, né? O cinturão de algodão. Então, os democratas, eles eram os defensores da continuidade da escravidão. Eles sempre defenderam isso. E aí eu vou perguntar para vocês, como é que eles conseguem passar a limpo uma história e hoje terem tido o primeiro... Na verdade, não foi o primeiro, né? Dizem que Abraham Lincoln também era miscigenado, era negro, mas... Deixa as controvérsias para lá. O Barack Obama é tido como o primeiro presidente negro da história americana. Mas ele revive o Black Lives Matter. E de que partido que ele era? Desculpa, eu esqueci. Ah, democrata, né? Poxa, tem alguma coisa que não encaixa, não é mesmo? Agora, quer ver que engraçado? De engraçado, no fundo não tem nada. Mas quem lembra daquele seriado Os Gatões? Nossa, ninguém, pessoal. Eu estou ficando velho. Ah, lembram? Ah, não é da sua... Tá bom. Os Gatões, eles dirigiam um Dodge Dart RT, 8 cilindros, que era o ícone do muscle car americano, né? Como é que eles chamavam? American Way Life. Era muito baseada na indústria automobilística, evidentemente, né? E aí a liberdade era representada pelo muscle car. Como que era o nome do carro, vocês lembram? General Lee. Quem foi General Lee? Alguém que lutou pelos democratas. Alguém que lutou pelos confederados. Alguém que lutou pela manutenção da escravidão americana.
Então, quando a gente fala em narrativa, a gente precisa tomar muito cuidado, porque ela está aí entre nós. Esse soft power americano que hoje você vê, escuta, eles sempre tentaram interferir de alguma maneira, para o bem ou para o mal, às vezes, em eleições pelo mundo. A título de supostamente consertar, a título de supostamente tentar manter uma hegemonia na discussão geopolítica, e até aí está tudo certo, dependendo da maneira com a qual você faz. Mas eles não perceberam e não fizeram a lição de casa, que é essa que eu estou trazendo para vocês. Eles inverteram a história. De forma que os democratas, de novo, como a Ana Paula trouxe aqui, os democratas capturaram o nós contra eles, defendendo os negros. Alguma coisa de muito errada não está certa, né? E o Brasil? Não, antes de pular para o Brasil, deixa eu contar uma coisa que eu falei da outra vez, mas não eram as mesmas pessoas. A gente fala muito de ter vitória, como vai ficar em 2026, o que a gente fez até aqui, estamos cansados. Quer dizer que a gente está cansado, como disse a Ana Paula, e eu concordo com ela, por mais ou menos aí 37 anos da nossa Constituição, que é uma Constituição socialista. Mas vamos falar aí, vamos arredondar 40 anos, né? Estamos há 40 anos lutando? Não, mentira. Durante 40 anos, a gente terceirizou a luta. Durante 40 anos, a gente falou assim, não, eu vou cuidar dos meus próprios interesses, eu vou formar minha família, eu vou formar meus filhos, deixa que a política, outras pessoas tomam conta. Sim, eles tomaram. E agora a gente está revoltado com isso? A culpa é nossa. Quanto antes a gente assuma essa culpa, antes a gente sai desse problema. Antes a gente enxerga uma solução. Então, para dizer isso, só para fazer uma comparação, eu sempre uso isso nas falas que eu tenho. A escravidão americana foi abolida em 1865, assinada uma lei por Abraham Lincoln, no finalzinho ali dessa guerra de secessão. Mas isso não representou a liberdade do povo negro na América do Norte. Eles só conseguiram direitos iguais em 1968. Portanto, 103 anos depois. São verdades incontestes. Não tem como serem refutadas. Essa é a verdade dos fatos. A verdade é extraída dos fatos, já dizia Heródoto. Agora vejam só, como é que a gente vai dizer que a luta do brasileiro pela sua liberdade é maior do que a luta dos negros americanos? Não tem como. Não existe termo de comparação. Então por que a gente passa às vezes tanto tempo se queixando? E aí eu vou terminar essa parte para trazer um outro dado para vocês, dizendo o seguinte: eu conheci Alan dos Santos em Boston. No ano passado, está fazendo exatamente um ano, eu fui lá palestrar no CCB USA, e é um sujeito ímpar, extremamente inteligente, cordial, educado. E ele, na fala dele, depois da minha, inclusive, ele fez o fechamento daquele dia, ele disse que o Brasil não era uma nação. Até comentei hoje com o Bernardi. E eu fiquei um tanto contrariado. Não, isso não é verdade. Nós somos uma nação, porque a concepção de uma nação é um povo em um território sob a égide de um Estado de Direito. Falei, puta, o Alan dos Santos tem razão. Nós não temos um Estado de Direito. Então está faltando alguma coisa. Mas não era só isso. Claro que eu fiz essa paradinha aqui só em tom dramático, mas pelo jeito eu não consegui, não funcionou com vocês, né? A grande questão é que nós somos um povo dividido. Nós sempre fomos um povo dividido. E, de novo, eu vou trazer fatos para vocês. Vocês têm ideia quantas vezes a anistia foi aplicada no Brasil? Alguém tem alguma ideia? Nenhuma. Quantas? Vezes 9. 90 vezes, mais de 90 vezes, se a gente contar todas as anistias administrativas, que foram muitas. Mas 48 delas foram em virtude de momentos políticos de polarização absoluta, de revolta, de revolução. Então eu vou citar algumas famosas que provavelmente vocês vão reconhecer. Revolução Farroupilha, Revolução de 32, Revolta da Chibata, Revolta da Vacina, Sabinada, Cabanada,
todas elas resultaram em anistia ampla, geral e irrestrita. Nunca! Anotem isso e cobrem dos seus vereadores, dos seus deputados estaduais e dos seus deputados federais. Nunca na história do Brasil nós tivemos uma anistia condicionada, que é o que estão tentando fazer. Quando nós escrevemos o PL da anistia, nós a colocamos de maneira ampla, geral e irrestrita, porque é como ela deve ser. E com o marco inicial temporal em 14 de março de 2019. Por quê? Porque foi o dia da instauração de um inquérito no STF de ofício, inquérito das fake news. Dito tudo isso, eu trouxe aqui um livro, eu vou tampar aqui o subtítulo. Dá para vocês lerem daí, não dá? Estado de Direito Já. Será que é um livro atual? É de agora? Alguém escreveu agora? Alguém sabe me dizer? Imagina se já viu um título agora assim? Não, pessoal, esse livro é de 1977. Um dos escritores aqui é um dos que eu estou estudando a respeito dos direitos humanos, que é o Dalmo de Abreu Dallari. Não vou falar escritor, mas quem leu a Carta aos Brasileiros em 1977, ali nas arcadas do Largo São Francisco, da Escola de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, hoje pertencente à USP, foi o doutor Gofredo Teles, casado com Lígia Fagundes Teles. Olha que coisa interessante. Aí ele escreveu e leu, ele escreveu parte da Carta aos Brasileiros e ele leu isso numa determinada data de 77. Em 77, a gente estava porque eu já estava vivo, eu já tinha 7 aninhos, então a gente estava sob a égide de um AI-5, um ato institucional que limitava liberdades, não é mesmo? E que foi assinado e promulgado, vamos chamar assim, no dia 13 de dezembro de 1968. Vocês sabem que dia é esse? Fazem ideia? Qual? Exatamente. Olha como é bom, olha só. Alexandre de Moraes nasceu nesta mesma data. Sabe o que isso significa, pessoal? Nada, mas é só uma coincidência que eu queria trazer para vocês. Olha que coisa interessante, ele nasce no dia da promulgação do ato institucional número 5, que veda liberdades de expressão, veda liberdades individuais, e hoje ele faz exatamente isso, mas vocês ajudaram e daqui a pouquinho eu falo. Eu peguei só 3 frases para ler desse livro, que vocês vão entender exatamente o que eu quis dizer quando o Brasil continua sendo um país polarizado. Isso aqui é parte da Carta aos Brasileiros, tá? Então, pertence ao item 5, o Estado de Direito e o Estado de Fato. O Estado de Direito se caracteriza por 3 notas essenciais, a saber, ser obediente ao direito, por ser guardião dos direitos e por ser aberto para conquistas da cultura jurídica. É obediente ao direito porque suas funções são as que a Constituição lhe atribui. É guardião dos direitos porque o Estado de Direito é Estado meio, organizado para servir ao humano, ou seja, assegurar o exercício das liberdades e direitos individuais. É aberto para conquistas da cultura jurídica porque o Estado de Direito é uma democracia, caracterizado pelo regime de representação popular nos órgãos legislativos. Poxa, foi maravilhoso, porque eu descobri que a gente resolveu todos os problemas lá em 77. Ah, não, só que não, desculpa. Viajei aqui, sonhei acordado. Sustentamos que os estados de fato ou estados de exceção são sistemas subversivos, inimigos da ordem legítima, promotores da violência contra direitos subjetivos, porque são estados contrários ao Estado constitucional, que é o Estado de Direito, o Estado da ordem jurídica. E finalizamos a leitura aqui, ó. O que os estados de fato, ou então de exceção, como ele disse, sistemas de força apregoam é que há direitos que devem ser suprimidos ou cerceados, para tornar possível a consecução dos ideais desses mesmos sistemas. O que ele quis dizer aqui? Que um sistema de exceção é o sistema que defende direito caçando direito.
para que eu possa continuar governando e que você seja feliz, mesmo não tendo nada. Dê risada, bata palma. É isso que querem de nós, a escravidão. O Friedrich von Hayek, que eu já citei da outra vez, um autor que eu gosto muito, foi Prêmio Nobel de Economia de 1974, ele escreveu um livro maravilhoso chamado O Caminho da Servidão. Ele dizia que liberdade não se perde de uma vez, se perde em fatias como a de um salame. E a gente veio perdendo liberdade no Brasil sem perceber, e eu vou provar que vocês também ajudaram. Muito provavelmente tem... Quem se vacinou aqui? Pensei que ia todo mundo omitir. Bom, vocês perceberam que é praticamente metade. Pois é. Vocês se entregaram. Vocês se entregaram ao sistema. Vocês acreditaram que o Estado falava a verdade para vocês. Vocês não questionaram o que o Estado dizia para vocês. E tudo isso se deveu ao medo. Não existe forma mais eficaz para dominar uma população do que o medo. E foi aí que o STF entrou, foi aí que Alexandre de Moraes, nascido em 13 de dezembro de 1968, vocês nunca mais vão esquecer isso, no dia da promulgação do AI-5, começou a tirar direitos e garantias fundamentais de vocês. E aí advogados loucos como eu, até como o Alex Canuto que está ali também, nós fomos às ruas para fazer manifestações contra o passaporte vacinal. Meu canal do YouTube foi banido porque eu defendia a liberdade. Peraí, vamos discutir. Como assim? Agora não pode nada off-label? Eu resisti à meningite em 1977 graças ao fato do meu pai ser médico e de ter experimentado um remédio off-label, porque era uma epidemia no Brasil. Matou centenas de milhares de pessoas, a maioria crianças. Isso não foi utilizado da maneira como foi utilizado na pandemia. Não teve essa comoção. Lógico, não existiam os meios de comunicação que a gente tem à disposição hoje. Isso, obviamente, contribuiu. Mas então, quero dizer que tudo começou lá na pandemia, para derrubar Donald Trump. Eles usaram mecanismos para burlar o Estado de Direito americano. Nós não estamos lidando com qualquer pessoa. Nós não estamos lidando com um grupelho que resolveu se formar e tomar a nossa liberdade. Não. A gente está lutando contra pessoas poderosas. E é justamente por isso que você precisa, como dizia Edmund Burke, conhecer a própria história. Senão você está fadado a repeti-la. E a gente vem repetindo de tempos em tempos, como eu estou mostrando para vocês a respeito da própria anistia. Em momentos de polarização política, instabilidade institucional e exacerbada insegurança jurídica, a gente tem a necessidade de alguns remédios constitucionais. Eu sou um dos advogados de presos políticos no Brasil. Graças a Deus, eu agradeço mesmo, porque não me sentia totalmente capaz para defender essas pessoas, eu só peguei um grupo de 20 e eles ficaram todos no inquérito menor, um inquérito mais fácil, mais tranquilo de lidar. Mas isso me beneficiou ter mais tempo e eu passei 2 anos e meio dentro do parlamento brasileiro, até ser proibido de entrar, e aí eu pude apresentar o PL de anistia, eu pude discutir com os parlamentares desde outubro de 2023. A gente fez isso rodar até outubro de 2024, quando o então presidente Arthur Lira, numa manobra jurídica, retira isso para que não fosse a plenário. E agora nós estamos tendo a oportunidade, em virtude do que está acontecendo, das sanções, da lei Magnitsky, que pode vir por aí para algumas pessoas do STF, a gente está tendo a oportunidade disso voltar à discussão. E é preciso que a sociedade faça a sua parte, como a Ana Paula mostrou aqui. Sem a sociedade, nós não vamos conseguir. Porque aqui, pessoal, foi só o início, em 77, do que depois, em 79, eles conseguiram. Todos eles foram anistiados, mas eles não cometeram nenhum crime pequenininho como esse de invadir um prédio público, não. De talvez ter depredado alguma coisa.
Esses que foram anistiados em 1979 cometeram crimes como assalto a banco, como sequestro de embaixador, como ato terrorista que matou Mário Cosel Filho, que era um soldado, e que dá nome à avenida que divide lá a Alesp do 2º Comando do Exército lá na capital, no Ibirapuera, Sargento Mário Cosel Filho, porque ele teve uma promoção póstuma, que a gente fala. Essas pessoas todas são os que não querem anistia agora, e foram anistiados. Então, eles realmente conseguiram conquistar todas as instituições. A OAB é uma vergonha. Isso aqui me dá vergonha. Embora eles tenham sido juristas excelentes e que a gente deva cultuar o trabalho deles, o legado que eles deixaram. Mas isso dá vergonha, porque estava dentro da Faculdade de Direito de São Paulo, talvez a mais importante ainda do Brasil. De lá saiu um movimento para anistiar pessoas que supostamente tinham sido injustiçadas. E o marco temporal da Lei 6683 de 79, que é a lei de anistia deles, vai de agosto de 1961 até setembro de 1979. São 18 anos. Para eles tudo, para nós nada. Eu vou fechar com o que eu tenho estudado e vou dizer para vocês, vou provar mais uma vez. Eu gosto de provar o que eu falo. Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro não é só um ícone político. Não é só alguém que deu nome a um movimento político. É alguém que, mais do que qualquer outro na história do Brasil, defendeu os direitos humanos. Defendeu a dignidade da pessoa humana, que só existe na nossa Constituição, né? Está lá no artigo 1º, inciso 3º. Dignidade da pessoa humana. Como se houvesse necessidade de você colocar a palavra pessoa para humano. Tem algum humano que não seja pessoa? Bom, na visão dos esquerdistas tem, que você pode se sentir cachorro, né? Pode se sentir papagaio, uma árvore, enfim. Então, fica complicado. Ah, pode, mas aí fica à vontade, né? Aí eu não sou contra, não. Faça o que você quiser, dê o que é seu, não é problema meu. Mas vamos lá. Por que eu digo isso? A dignidade da pessoa humana, segundo esses juristas que eu tenho estudado, ela depende de 4 requisitos. Então eu vou falar cada um deles e explicar rapidamente, mas muito rapidamente mesmo para vocês. Primeiro requisito, valor intrínseco. O valor intrínseco de uma pessoa humana só pode ser a própria vida, né? Se você vai valorizar, dar um valor a alguém, é em virtude da vida dela. E a vida é uma dádiva divina, não é? Então a gente pode substituir vida pela palavra Deus? Pode. Guardem a primeira palavra. O segundo requisito é o reconhecimento. É justamente esse requisito que a esquerda se apropriou e extrapolou. Você pode se reconhecer como você quiser. Não, não é isso. Porque os juristas dizem que você não pode ser coisificado. E o que Alexandre de Moraes fez com os presos do 8 de janeiro foi exatamente isso. Coisificar pessoas. Bolsonaristas não são pessoas. Foi isso que ele disse. Eu não vou esquecer jamais. Tenho certeza que Deus que está olhando também não vai esquecer disso. Aliás, acho que ele não vai para lá, né? Bom, isso aí não é comigo. Reconhecimento, então, a gente pode dizer que é a pessoa reconhecer-se como um cidadão de direitos. Para ser reconhecido como um cidadão de direitos, ele precisa pertencer a uma pátria. Ele não pode ser um apátrida. Ele tem que ser alguém com uma pátria. Então, a segunda palavra a gente já tem. Pátria. Deus, pátria. Terceiro requisito. Eu tirei da ordem deles, tá, pessoal? Só para ficar mais fácil e casar, obviamente, com o que o Jair Messias Bolsonaro defendia. O terceiro requisito é o mínimo necessário. Quando eles dizem o mínimo necessário, é o mínimo necessário para a sustentabilidade da família, da vida humana. Né? Eu já acabei falando, tá vendo? Ato falho. É o mínimo necessário para a subsistência. Uma criança nasce, não é como um cavalo, né? O cavalo já dali 2 horas está andando. O ser humano não. Então ele precisa de um mínimo necessário, de um amparo. Estamos na cidade de Amparo. Precisa de um mínimo de amparo para poder sobreviver, ter uma sobrevida.
E onde a gente busca, né? Como é que acontece isso na vida humana? Na família. Então já temos 3, ó. Deus, pátria e família. E a última é fácil, porque eles chamam de autonomia. Autonomia de vontade. É você fazer tudo aquilo que você tiver intenção, vontade, e que não reflita em tirar a liberdade de terceiros. Isso é autonomia para eles. Então, é fácil traduzir como liberdade. Então, a dignidade da pessoa humana, vocês podem a partir de hoje apregoar, é Deus, pátria, família e liberdade. E ninguém neste país defendeu tanto esses valores quanto Jair Messias Bolsonaro. Ele apanha todos os dias, ele está passando por esse calvário por defender isso. E para finalizar, a dignidade da pessoa humana é o fundamento dos direitos humanos. O direito internacional trata a dignidade humana como esse fundamento. Isso, eu estou lendo Lynn Hunt, uma americana que escreveu A Origem dos Direitos Humanos. Então, você volta lá na Revolução Francesa, onde eles apregoavam que existia, através até de uma declaração que eles chamavam lá na França de Declaração Universal dos Homens e dos Cidadãos. Mas só os homens tinham direito, como a Ana Paula lembrou. E só quem tinha propriedade tinha direito. Só quem possuía algo tinha dignidade. Então, a gente evoluiu sim, ela tem razão, a gente evoluiu. Mas, infelizmente, em virtude da própria linguagem, em virtude da facilidade de comunicação, a informação perdeu qualidade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O Aristóteles dizia que a forma de conhecer a verdade começa num livro. E é assim que eu termino. A gente tem que ocupar os espaços. E eu, neste momento, estou escrevendo um livro. Eu não vou dar o título ainda, mas é sobre democracia. E, obviamente, eu vou falar sobre tudo isso, sobre direitos humanos, sobre dignidade da pessoa humana. E, obviamente, falar de Bolsonaro, que é o fascista sem nunca ter sido fascista. Boa noite a todos e muito obrigado pela oportunidade.